usar justamente a palavra do Senhor aqui onde foi feito a leitura introdutória do culto. A leitura introdutória do culto. Os irmãos se lembram? Salmo 134. Vocês estão antigos aí, né? Salmos de número 134. Diz assim: eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Amém. Podeis assentar-vos. Meus amados, nesta oportunidade eu vim pensando aonde eu iria meditar na palavra do Senhor, aonde eu iria nesta noite pregar uma mensagem para nossa edificação, que o compromisso que temos é de pregar a palavra escrita e que traga uma edificação para a igreja e um conhecimento para a igreja, devido que nos últimos dias muitas pessoas estão lançando muito lixo na internet e infelizmente algumas pessoas que não têm conhecimento bíblico estão se alimentando dessas coisas e até pregando-as ou acreditando. Esta semana eu fui responder no Facebook sobre uma pessoa que quer dizer que quando Jesus falou sobre as línguas estranhas, Paulo falou sobre as línguas estranhas, as línguas lá em idiomas. E eu fiz a seguinte pergunta para a pessoa: se falar um idioma edifica alguém? E lá em 1 Coríntios 14, 2 fala que quem fala em mistério não fala a homens, mas fala a Deus, e ninguém entende. Pronto. E aí o versículo 4 fala: quem fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Falar inglês ou espanhol ou português ou qualquer outro idioma não traz edificação nenhuma para o ser humano espiritual. Não pode abrir espaço de trabalho, comércio, essas coisas, mas edificação espiritual nenhuma. Só traz edificação espiritual porque é uma língua espiritual. Meus amados irmãos, então nesta oportunidade eu quero falar sobre os salmos, do Salmo 134, aonde temos um tema que está dizendo: levantai a mão no santuário. Levantai a mão no santuário. E o Salmo 120 ao 134 é conhecido em algumas Bíblias como Cântico dos Degraus, ou em algumas outras Bíblias é chamado de Cântico de Romagem. As pessoas às vezes não entendem o que quer dizer cântico de romagem. Romagem vem de romaria. As pessoas, principalmente nos dias do salmista, era comum as pessoas saírem de suas casas nos mais cantos do país, porque quando se fala de país, as pessoas não entendem, porque muitas pessoas nasceram aqui em Rondônia, ou nasceram em algum estado do Brasil e veio aqui para Rondônia e conhece só isso aqui. Alguns foi criado aqui, só conhece isso aqui e não conhece países, e não tem em sua mente o que é o mundo, o que é os continentes. O Brasil é um país continental, irmão. O Brasil é muitas vezes maior que muitos países e continentes. Você vê o continente europeu. O Brasil é muitas vezes maior que o continente europeu, onde tem diversos países. E para você ter uma ideia, o país de Israel é do tamanho do estado de Sergipe, mais ou menos, que é um dos menores ou menor estado do Brasil.
Então, esse povo saiu dos seus limites territoriais para vir a Jerusalém adorar a Deus. Tinha 3 festas anuais que sempre eram feitas e sempre eles vinham prestar o seu culto. E quando aquelas famílias estavam indo adorar a Deus, eles cantavam os salmos, que é chamado Cântico de Romagem, que é o Salmo 120 ao 134. É por isso que algumas Bíblias você vai encontrar epígrafe em cima dizendo Cântico de Romagem, porque quando as pessoas iam pelos caminhos andando a multidão, eles cantavam esse salmo. Quando se acampavam, porque de a pé, conforme o lugar levava dias para chegar no lugar de adoração, então eles salmodiavam a Deus, pois os salmos é o hinário dos judeus. Também, em algumas Bíblias, é chamado de Cântico dos Degraus. No templo, alguém diz que havia 15 degraus. Então eles subiam um degrau e cantavam um salmo, e subiam outro salmo. Quando chegavam no Salmo 134, eles estavam no último degrau entrando no templo. É por isso que eles dizem assim: eis aqui, bendizei ao Senhor, vós que assistis na casa do Senhor todas as noites, bendizei ao Senhor e levantai a mão no santuário. O Senhor que fez os céus e a terra te abençoe desde Sião. Então, era um cântico que eles eram acostumados a fazer pelo menos uma vez no ano. E eu acho engraçado que as pessoas que se prendem a uma tradição religiosa ou se prendem a um costume. Eu já preguei em igreja que pastor proíbe os crentes levantar a mão. Se o pregador dizer levanta a mão e adora a Deus, ele acha ruim e fala que é uma nação de tanta coisa. Eu quero dizer a vocês que são pessoas que não conhecem a Bíblia, não sabem interpretar a Bíblia, pois o ato de levantar as mãos está em quase toda a Bíblia, e dependendo da situação e circunstância, os servos de Deus levantavam a mão, e é sobre isso que quero falar desta noite. Em primeiro lugar, nós vamos ler o livro de Êxodo, no capítulo 9 e o versículo 29. Nós vamos encontrar o ato de levantar as mãos como um ato de demonstração de poder de Deus, de uma sintonia entre Deus e o seu servo a quem ele escolheu, uma autoridade, porque Deus havia descido no monte. O monte estava em fogo, no monte tinha trovões, no monte tinha relâmpago, e Deus chegou a falar para Moisés: não deixa nenhum animal chegar no monte, porque o animal que chega lá morre, até o cão que subiu o monte vai morrer. A nuvem do Senhor cobriu tudo. O povo ficou com tanto medo que o povo caiu por terra, e o povo disse para Moisés: Moisés, é o seguinte, se esse negócio não parar, nós não suporta isso não. Olha, tem que parar. Você ouve Deus e fala com a gente, não dá para a gente ouvir tudo isso diretamente. Então Moisés falou: vocês podem ficar aqui, que eu saindo fora do arraial, eu vou levantar as mãos, e na hora que eu levantar as mãos, esse evento vai passar, os trovões vai cessar, vai haver calma. E assim Moisés levanta as suas mãos, e da forma em que ele fez, aconteceu. É um sinal de demonstração do poder de Deus. Levantar as mãos. Quantos testemunhos que tem de pessoas que em situação adversa só levantou a mão e clamou por Jesus, e Jesus resolveu o problema. Tem um testemunho da irmã que disse que a cobra partiu atrás da neta e ela não tinha como resolver nem defender a neta, velhinha. Ela só gritou, levantou a mão e disse: queima Jesus. A cobra morreu na hora e a neta foi livre. Eu já ouvi esse testemunho, e tem pessoas que não acreditam nisso. Eu acredito piamente, porque aquilo que não está dentro da minha possibilidade de fazer, Deus faz. O meu Deus é Deus de impossível, não é Deus das coisas possíveis, porque as coisas possíveis eu mesmo faço. Aquilo que
que eu consigo fazer, Deus não fará por mim, mas aquilo que está fora do meu alcance, Deus faz. E no caso, a irmã só levantou a mão. Eu tenho alguns testemunhos dentro da minha família. A minha mãe pregando o Evangelho para uma senhora, e ela muito religiosa, ela não aceitou a pregação, ela levantou a mão para dar um tapa na cara da minha mãe. A minha mãe levantou a mão e repreendeu em nome de Jesus. Ela ficou com a mão dura no ar, não descia, não voltava a mão de volta, e ela terminou de pregar a mensagem. Depois falou: vai abaixar a mão em nome de Jesus. A mulher abaixou a mão e destravou tudo. Por quê? Porque ali se manifestou o poder de Deus. Quando o povo de Deus entende isso e levanta a mão com autoridade, algo acontece para a glória e louvor do nome do Senhor, o nosso Deus eterno. Então o salmista está dizendo: levantai a mão no santuário e bendizei ao Senhor. Então o primeiro ato que apresenta aqui de levantar as mãos é demonstração do poder de Deus. O segundo ato de levantar as mãos é uma demonstração de ato de fé, aonde o poder de Deus também é manifesto, mas é a pessoa entender e acreditar e levantar a mão como um ato de fé. Êxodo, no capítulo 17 e o versículo de número 12, nós encontramos que o exército de Israel estava na guerra e estava guerreando. Lá estava Josué com todo o exército. Lá no monte estava Moisés, estava Arão, estava ali o companheiro dele no momento, e eles observaram que Moisés levantou as mãos, e enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o exército de Israel ganhava a guerra. Como a mão de Moisés era muito pesada, quando a mão de Moisés abaixava, o exército inimigo vinha ganhando a guerra. Então Hur e Arão entenderam, eles foram lá e levantaram a mão de Moisés e seguraram a mão de Moisés no alto, e assim Josué venceu os seus inimigos. Então levantar a mão também é um ato de fé, não é inovação como alguns pregam, não é. A igreja do Senhor não é uma igreja morta, o povo de Deus não é um povo morto, o povo de Deus é um povo ativo. E quando você tem fé em uma situação adversa, você pode levantar a mão e você vai ter um milagre da parte de Deus acontecer, porque o nosso Deus não está inerte, irmão. O nosso Deus não está meio indiferente, não, senhores. Ele está ativo e Ele está olhando para nós, e Ele quer uma atitude da nossa parte. Então, se você tem fé, pode levantar a sua mão e ministrar em nome de Jesus Cristo, e tu vai ver Deus operar através da sua fé. Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus eterno. Louvado seja Deus para todos sempre. Glória seja dado ao nome precioso de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, em segundo lugar, levantar a mão é um ato de fé. Em terceiro lugar, as pessoas, desde o Antigo Testamento, e também existe uma recomendação no Novo Testamento, que para que quando nós estivermos orando, levantar as nossas mãos, irmãos. Quando estivermos orando, levantar a mão. No Antigo Testamento, várias ocasiões, que não vou citar referência aqui, que são bastante, os servos de Deus, quando iam para a oração, eles levantavam a mão quando estavam orando. Para o judeu, existem algumas formas. Quando o judeu ele levanta a mão ao céu, que está fazendo assim, é porque ele está pedindo alguma coisa de Deus. E quando o judeu ele levanta a mão e cerra os punhos, é porque ele está para a guerra. Então cada jeito, cada gesto é uma forma de sempre que devido a uma situação. E então, quando o judeu ia orar a Deus, ele sempre tinha o costume de levantar a mão a Deus. É por isso que Paulo escreve a primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 8, dizendo: quero que os homens orem em todo lugar. Primeiro, existe um bando de babaca por aí, dizendo que oração só dentro do templo.
quarto fechado. Não, Senhor. Oração, Paulo está dizendo: ora em todo lugar, na esquina, na rua, na praça, aonde estiver. Tem necessidade de orar, ore. Até porque o verdadeiro cristão não fica sem oração. Ele pode não estar de joelho dobrado, talvez ele não está com as mãos levantadas, mas em espírito ele está constantemente orando, dizendo: Deus tem misericórdia, Deus me ajuda, Deus, eu te adoro por isso, eu te glorifico por aquilo, dá-me livramento. Ele está constantemente em oração. Dizem que alguém perguntou para o reverendo Luke, dizendo: o senhor ora muito? Ele disse: eu oro muito, eu não sei, mas eu nunca fiquei 10 minutos sem orar. Então, quem dizer isso é porque oração é um ato contínuo. Paulo disse em 1 Timóteo 5,17: orai sem cessar. Louvado seja Deus. Mas aqui em 1 Timóteo 2,8, ele está dizendo: quero que os homens orem em todo lugar, fazendo o quê? Levantando mão santa, sem ira e nem contenda. Eu acho engraçado, porque de vez em quando eu ainda prego algumas cruzadas em congresso, e teve uma época eu só vivia pregando em congressos, e quando eu fazia o fechamento da mensagem, a conclusão, eu costumava dizer: os obreiros da minha retaguarda pode vir à frente, deixa eu ter a mão para abençoar o povo. E muitos obreiros ficavam assim, de braço cruzado, seco ali, sem fazer nada. Então, uma coisa eu penso comigo: o obreiro ou esse cristão se comporta assim, é porque ele não acredita nem nele mesmo, ele não acredita em Deus, não acredita nele, porque a Bíblia está mandando, não é contender. Se está cheio de contenda, não é para levantar a mão mesmo, não. Mas se não tem ira e não tem contenda, as mãos estão santas, é para levantar e orar, é para levantar na oração, na hora que ora. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Não é pecado levantar a mão, como nos ensinou e pregou por aí. Tem um pastor da Assembleia de Deus, Semadeirão, que hoje não pastoreia mais, mas quando pastorava nesse estado, proibiu de pregar na igreja dele. Sabe por que eu disse para os crentes: levante a mão e adora a Deus? Tem ignorância, tradição religiosa, irmão. Eu quero dizer para você que precisamos conhecer as Escrituras e viver conforme ela determina. Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus eterno. Mas, em quarto lugar, o hábito de levantar as mãos também na adoração. O judeu, se você for assistir o culto judeu e o judeu adorando, o judeu faz gestos de todas as formas, ele tem muitas articulações na hora da adoração. Ele dança, ele faz gestos com o corpo, ele acena com as mãos. É só você procurar aí no YouTube aí, ou no Google, é só você clicar como o judeu se comporta na hora da oração e você vai ver como ele se comporta. Por que estão dizendo judeu? Porque é da onde nós temos a Bíblia Sagrada, é o povo de Deus em primeiro lugar. Mas também, se você for ver, esses dias eu estava conversando com um grupo de irmãos e eu disse: coisa linda é ver os africanos adorar a Deus. Quando eu preguei na igreja em Lisboa, em Portugal, eles tinham um grupo de africanos. Os africanos quase fez eu perder a mensagem. Sabe por quê? Porque a uma certa altura da mensagem eles começaram a dançar e sambar na frente assim. Eu fiquei assustado com aquilo, mas é uma forma de adorar a Deus. E o levantar as mãos é um ato de adoração também. Quando está orando, levanta as mãos. Há certo uma interpretação também errada da Bíblia, uma interpretação errada da Bíblia, quando diz louvar a Deus com palmas, e as pessoas entendem que é como nós fazemos aqui aplausos. Na verdade, naqueles textos, com palmas não é aplausos. Também não estou dizendo que é errado você aplaudir o nome do Senhor, né? Não é errado isso, desde que você esteja fazendo de coração para o Senhor, com o seu coração voltado para Ele, é válido, Ele está recebendo. O que Deus não aceita é hipocrisia, é fingimento, é a pessoa que disse uma coisa e é outra. Isso Deus não aceita. Mas se o irmão está adorando a Deus batendo palma, com o coração voltado para Deus, isso não é pecado e nem será rejeitado pelo Senhor. Porém, os judeus, sempre quando adoram a Deus com palma, é
ser 1000 pessoas, 1000, cada um com a folha de palmeira, fazendo desse jeito, fica lindo ou não fica? Adorando a Deus. Então também é uma forma de adoração, adorar a Deus levantando as mãos. Hoje tem pessoas que é cheio de muitas coisas, de tantas críticas, de tantas coisas, aí ficam postando vídeo, porque crente se empolga, tem crente que pula, que bate palma, usa até corda da igreja, e tanta coisa, e as pessoas colocando para criticar. Irmão, quando você se fica criticando, quando eles vão lá no estádio assistir um jogo, que é um time que eles torcem, eles correm, eles soltam rojão. Eu já vi pessoas assim, um jogo dentro de casa na televisão, dá chute na canela do colega no sofá, na hora que o outro faz um gol. Eu já vi tudo isso, as pessoas aplaudem, gritam o nome dos outros. E por que o crente não pode gritar o nome daquele que nunca perdeu a batalha? Porque o crente não pode aplaudir o nome daquele que é o vencedor, o ressurreto, vencedor da loja bom, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, louvado seja Deus. Então, meus amados, aleluia, levantar as mãos é um ato de adoração a Deus. Até porque, desculpe, mas eu não sirvo para congregar e nem para pregar para um povo que fica morto, que não tem reação nenhuma ao ouvir a palavra de Deus. Isso não é maturidade, isso é frieza. A maioria das vezes é pecado na igreja, é pessoas profanas, porque aonde o povo está bem com Deus, o Espírito de Deus opera, e aonde o Espírito de Deus opera, o ser humano não pode ficar acomodado. Ele sente necessidade de adorar a Deus, ele sente necessidade de expressar de uma forma, ele expressa com seu jeito, com seu corpo, seja da forma que for. Bendito seja o nome de Jesus. Então levantar as mãos também é um ato de adoração. Oh, glória ao nome do Senhor, o nosso Deus eterno. Aleluia, glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Mas também levantar as mãos é um ato de reconhecimento e compromisso com Deus. Levantar as mãos é um ato de reconhecimento e compromisso com Deus. Gênesis 14:22. Quando Melquisedeque está na frente de Abraão, Abraão estava vitorioso na guerra. Ele, com seus empregados, a ajuda de 3 vizinhos, venceu 5 reis e resgatou o seu sobrinho Ló. Agora ele encontra com Melquisedeque, que é o sacerdote do servo de Deus Altíssimo, tipo de Cristo. Então, quando ele encontra com Melquisedeque, ele dizima tudo. Alguns falam que ele deu só de despojos, mas se você levar atenção na Bíblia, fala, deu dízimo de tudo, não fala que é só de despojos. E então, ao dizimar, ele fala no versículo 22: levantei a minha mão ao Deus do céu. Por que Abraão disse isso? Eu estou levantando a mão ao Deus do céu. Primeiro, ele reconhece que a vitória não era dele, a vitória era Deus que tinha dado. Dentro da sua capacidade, estratégia de guerra e exército, ele perderia a guerra facilmente. Então ele estava ali vitorioso, com despojos, com preso, porque Deus havia dado o livramento a Abraão e tinha entregado os inimigos na mão de Abraão. Então ele levanta a mão do céu, reconhecimento e também compromisso. Ele está dizendo: eu tenho compromisso com Deus, e quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Sabe que muitas pessoas não têm para levantar a mão para dar glória? Porque às vezes não tem compromisso. E se não tem compromisso, Deus também tem compromisso com você. Aleluia. Mas coisa linda é quando vê as pessoas: eu estou comprometido com o reino. Ele levanta a mão e se manifesta. Tem uns crentes que enquanto ele vem na rua, ele é tão sem compromisso com Deus e com a igreja, que ele vira as costas para não dar a paz no suor, ou graça e paz que seja. E quando dá meio escondido com a mãozinha assim. Mas eu acho legal quando eu vejo uns crentes que levantam
Você está no lugar errado. As pessoas se prendem a tradições. E a Bíblia diz, e parece que é Marcos, se não for 7,13, é 11,13. Se não for Marcos 7,13, é 11,13. Lá está escrito bem assim: vós anulais as Escrituras com as vossas tradições. Eu tenho tradição que eu aprendi de berço. Eu tenho tradição que eu aprendi na religião, de que não abro mão, são benéficos, não contradiz a Bíblia, me faz bem, e eu tenho prazer de segui-la. Não é uma doutrina, mas uma tradição boa, princípios bons, amém. Mas tradições que me ensinaram para trás, que contradiz a Bíblia, que só quer me escravizar e desfazer o que está escrito, disso eu abro mão. Eu não quero isso para mim, porque para mim entrar no céu, eu não preciso mais e nem menos do que a Bíblia Sagrada praticada em minha vida. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Quantos estão entendendo a mensagem de glória a Deus? Mas, para nós irmos para a conclusão, levantar as mãos também é um ato de conferir bênçãos, de administrar bênçãos. A Bíblia diz em Lucas 24:50, Jesus levou o discípulo para fora e orou, levantando as mãos, os abençoou. Oh, glória a Deus, aleluia, oh, glória a Jesus. É por isso que eu creio piamente, e sempre, não é todo dia, mas sempre quando eu prego, eu chamo as pessoas para frente, oro, estendo a mão e abençoo, porque eu acredito. Levantar as mãos, estamos abençoados. Eu não sou pregador de fazer entrevista com ninguém, mas de vez em quando alguém está por aí dizendo: pastor, aquela declaração eu fui curado. Já ouvi tanto testemunho que eu falei: meu Deus, coisa linda, eu nem sabia. Eu fui no Rolim de Moura pregar na casa da única irmã que o pastor falou: tipo, eu é muito sério, e o senhor orou por mim, Jesus me curou, estou bem, para a cirurgia, passei. Eu recebi uma carta da mulher de Porto Velho, que era nova, eu não sei quem era, se eu ver, não sei quem era, mas uma cartinha escrita de caneta, e dizendo: olha, pastor, o senhor orou por mim lá na festa, no setor que o senhor pregou, e o médico disse que estava com câncer no olho, tinha que arrancar o outro de fora, eu nunca tinha tido filho, fiquei desesperado. Eu fui na frente, e quando o senhor pôs a mão sobre mim, abençoou a minha vida. Eu voltei para casa curada. Você vai dizer que o câncer foi embora, e eu sou mamãe, eu estou com o filho nos braços. Esse é o nosso Deus. É por isso que acredito e levanta minhas mãos. Eu sei que eu passo miserável, pecador, carente da graça de Deus. Tu favor dele todo dia na minha vida, mas aprove ele a manifestar o seu poder através de nós para a sua glória e o seu louvor. Então, levantar as mãos é conferir bênção, é administrar bênção. O servo de Deus não pode ter medo. Levantar, eu te abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, tome posse e levanta a mão e ministra. Eu só entendo que você não deve colocar a mão sobre a cabeça de uma pessoa que é autoridade superior a você, a não ser que primeiro ele te autorizou. Eu entendo assim. Agora, se não é, pode ministrar para a glória e louvor do nome do Senhor nosso Deus. Levante a mão e abençoa. É assim que Deus subir seus filhos. Nós precisamos acreditar nessas coisas, irmão, e desses atos de fé, usar isso. Por isso, levante a mão, sem ira e sem contenda, santa. Oh, bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus eterno. Nós estamos em poucos, aleluia, mas eu quero orar com os irmãos agora. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Então você está sentado, está em pé. A irmã Matheus chega mais perto dos irmãos ali, aleluia. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você acredita nessa mensagem que eu preguei? Você acredita? Você acredita nessa mensagem que eu preguei? Aleluia. Põe a mão sobre a pessoa que está do seu lado, se você pode fazer isso. Põe a mão sobre a pessoa que está do seu lado. Se você está me ouvindo pelas redes sociais e quer fazer esse ato de fé também, pode fazer aqui. Eu vou ministrar agora na tua vida. Aleluia. Levantar as mãos para abençoar. Levantar as mãos é um ato de fé. Levantar as mãos pode estar conferindo o poder de Deus, dando a oportunidade de Deus manifestar através de você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nós estamos em guerra constante contra o inferno, pois nós vamos estar levantada
Deus, nós não estamos presos à religiosidade, vivemos a palavra, vivemos o Evangelho, em nome de Jesus Cristo. E Deus, use a tua mão agora, que está sobre o teu irmão, do teu lado aí, que Deus possa usar você aí agora, aleluia, para abençoar esta vida, em nome de Jesus Cristo. Seja renovado, em nome de Jesus Cristo. Receba a graça de Deus na tua vida, receba gozo da tua alma, em nome de Jesus Cristo. Tome posse pelo poder e autoridade que há no nome soberano de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Onde tiver enfermidade, vai embora, pelo poder do nome de Jesus. Receba saúde, que Deus possa derramar o poder santo sobre você agora. Receba a cura divina, receba a renovação espiritual, seja tocado por Deus, aleluia. O inimigo está atormentando a sua vida, eu ordeno em nome de Jesus que isso não vai acontecer mais, aleluia. Você que está vivendo pela rede social, está sendo perturbado, a perturbação vai embora, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome soberano de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Ora, cara, sou ele, não é isso. E que ela seja curada. E ela sou ele, que ela seja curada. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus eterno. Aleluia. Deus em Cristo abençoe os nossos irmãos. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, o nosso Deus eterno. Nós vamos cumprir o culto, deixando os nossos avisos. Aleluia. Nós teremos quinta-feira um culto de ensino da palavra de Deus. A intenção mudança, o filho estava no frigorífico. Eu vou na escola bíblica para quinta-feira. Mas eu nunca gostei de escola bíblica no meio de semana à noite. Porque a escola é só dominical. E dominical é domingo. Então nós vamos ter a escola dominical. Nós vamos estudar aqui. Hoje eu estava, pastor Luciano, Marlene e Gonçalo. Mas eu lecionei a lição. Olha aí. E foi boa. E pensa na lição hoje. Lição excelente hoje. Né, Gonçalo? Muito boa. E domingo, nossa lição vai ser a terceira lição, já que nós perdemos a primeira, a lição do casou, hoje é a segunda, domingo que vem é a terceira. E domingo à noite nós perdemos o culto. No dia 29 de julho, é o último sábado do mês, é o trabalho com as irmãs. Então nós vamos articular aí e vamos estar aqui adorando o nome do Senhor. Vamos cultuar a Deus. Amém? E assim os trabalhos prosseguem em nome de Jesus. Vamos estar em pé? Você vai estar em março com a reunião? Tem agora? Estão um dia lá? Vai ficar um dia para lá? Então vamos dar o nome do irmão Manuel, vai estar viajando. Tem uma terra lá, uma olhada, né? E que Deus possa abençoar a viagem dele, tudo que fazer lá, que seja na direção e debaixo das bênçãos do Senhor. A viagem vai cansativa, muito estrada de chão, né? Mas ainda bem que está seco. Seco vai bem. Ninguém vai ter muito barro. Deus eterno, Pai celestial, nós adoramos o teu nome, glorificamos a Ti, obrigado por tudo. Adoramos o Senhor. Graças por tudo, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Pai Santo, continue abençoando o teu povo, a cada um dos filhos que não puderam pregar essa noite, onde estiver, abençoa a vida deles, visita-os, desperta, salva neste lugar, se liberta a vida, faz milagres para a glória do teu nome. Pai Santo, eu quero te agradecer por tudo. O teu filho que está com a viagem programada, dê a tua direção, a tua bênção, guarda, livre de todo mundo. Cada um de nós continua a mão do Senhor estendido e abençoando em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus do Pai, a consolação e comunhão do Espírito Santo seja de cada um de nós, certo de Deus. Vamos em paz, em nome de Jesus.
Amém. Deu certo não? Ah, eu não sei parar assim. Ficou ao vivo? Ficou o quê? Ficou ao vivo, fez tudo. Não, não sei onde está. Mas, irmã. Pode ser. Como é que fez? Lá no Face, não sei. Agora aí, não sei. Nem cadê a sala?